Uma das grandes vantagens que a gente tem no Power BI é a possibilidade de trabalhar com múltiplas fontes de dados. E aí a gente vai ver nessa lição quais são essas tantas possibilidades de base de dados para trabalhar. Bom, eu vou apresentar para vocês as principais fontes e aí na apostila você vai ter isso de maneira bem detalhada, explicada quais são todas essas fontes. Se você apertar nesse botão aqui que nós estamos na página inicial em obter dados, vocês verão que nós temos pasta de trabalho do Excel, conjunto de dados do Power BI, mas lá no final nós temos uma opção chamada mais. E aí ela até já tem um balãozinho explicativo, conecte-se a dados de várias fontes. E vai abrir essa janela. Se a gente observar a primeira opção, nós temos tudo. Então nós vamos ter desde Excel até pastas, PDFs, é uma lista bem extensa aqui como nós estamos percorrendo. Se nós passarmos para arquivo, vocês verão que nós permaneceremos com Excel, textos e arquivos .csv, entre outros que aqui aparecem. Nós temos também bancos de dados e aí em bancos de dados nós temos uma observação importante. Quando a gente chega aqui em banco de dados, você pode acessar todas as plataformas de bancos de dados, seja por meio de um outro aplicativo do Office, que é o Access, ou por um banco SQL. E na plataforma que nós temos logo embaixo, olha que interessante aqui, mais uma para mostrar para vocês. Como nós falamos, e eu falei que vou repetir isso muitas vezes, o Power BI se atualiza a cada mês. E olha o que está aparecendo aqui para mim, o Microsoft Fabric. E, entre parênteses, versão prévia. Pode ser que quando você estiver fazendo esse curso, esses parênteses não apareçam mais. Então é sempre importante a gente verificar. Então aqui nós temos conjuntos de dados do Power BI, fluxos de dados e outras versões prévias que estão sendo testadas. Depois nós temos o Power Platform e, através desse menu, você pode ter conjuntos de dados do Power BI e também permite que você utilize outros arquivos do Power BI como uma fonte de dados direta para você trabalhar. Passando para a próxima, aqui na Azure, observem quantas opções que nós temos aqui de conexões também. Ela é uma plataforma em nuvem, é da Microsoft, então você pode criar um banco de dados em nuvem utilizando uma dessas opções. Muitas empresas já estão utilizando a Azure, então é interessante você saber que isso aqui existe e saber se na sua empresa ou na base de dados que você trabalha existe alguma conexão com a Azure. Os serviços online, que é o que mais encanta o Power BI, estão contidos aqui também nessa plataforma. Vamos dar um exemplo então. Você pode fazer alguma análise direto no Google Analytics e pode utilizar o Facebook, utilizar uma página do LinkedIn, pode utilizar outras plataformas e fazer uma análise de e-mails e também de uma página de web. Um exemplo muito clássico é que se você tiver uma variação do dólar no seu aplicativo, por exemplo, um aplicativo que você utiliza para controlar uma ação, para controlar dados de receitas ou custos da empresa, seja em outra moeda, como dólar ou euro, você vai conseguir ver essa variação online de acordo com a variação do dólar ou outra moeda, e sendo que você vai buscar isso em uma página web. Então, em tempo real, você vai ter a atualização desses dados no seu Power BI. Ainda nós temos os serviços online e temos também, aqui nos serviços online nós vamos ter os serviços em nuvem, como eu até citei, o Google Analytics, o Adobe Analytics, entre outros. E por último, na opção Outro, é interessante aqui a gente falar que nós temos a opção de fazer scripts em R, conexão a DBC e outras opções. A dica que eu te dou é o seguinte: primeiro verifique na sua empresa, na sua base de dados, nos serviços em nuvens que você tem disponível para obter esses dados, qual ou quais dessas opções que nós estamos mostrando aqui de uma maneira geral você tem disponível. E é aquilo que a gente sempre brinca, né? Quando você está trabalhando com um novo software, você tem que clicar, tem que testar, tem que experimentar. Então, de um lado, verifique quais são os dados que você tem disponíveis e de outro, vá testando na plataforma essas dezenas de possibilidades que nós trouxemos aqui. E, como eu falei, verifique as atualizações porque de tempos em tempos novas fontes de dados como essa que eu mostrei para vocês agora do Microsoft Fabric podem estar disponíveis. Na apostila, como eu falei no início,
cada um desses pontos estão detalhados. Então você vai ver o que é a fonte de dados e a sua explicação na frente. Navegue na sua apostila para você verificar. Vai que você nem sabe que tem esses dados disponíveis aí para vocês. O que a gente vai fazer nas próximas lições é pegar algumas dessas fontes de dados e mostrar para vocês como nós vamos levá-las para o Power BI. Te espero lá!